e atenção, beleza? Eu demoro um pouco a responder porque o nosso curso ele tem uma demanda muito grande, até porque é muita gente procurando, teoricamente, depois dessa live e mais lá na frente, quanto mais se aproximar do início da turma, né, vai lotar, tá? São Gonçalo lotou, o último concurso que nós promovemos, e com certeza esse também vai lotar. Então agora são as 19 horas, vamos começar então nossa explicação, nossa live. Meus amigos, olha, vamos lá. Professor Anderson, estava lendo lá o edital? Sim, fala comigo. E, dá um recado também para a rapaziada. Eu vou dar aula sábado presencialmente num curso no centro da cidade, um curso também bastante conhecido, tá? Que é o curso Pra Passar. Quem quiser fazer, entre em contato aí no site aí do Pra Passar. O valor é aula minha e de lei orgânica com o professor que vai dar aula lá também. É o valor taxa única de R$10, é um curso promocional também. Vai ser de 9 às 4 da tarde, se eu não me engano, tá bom? Depois entre em contato lá, né, o pessoal que puder fazer. Muito bacana também, porque vai ser bem... E esse vai ser, no caso, presencial. Um aulão, né? Presencial voltado para o pessoal de Saquarema, tá bom? Pois bem, então vamos lá. Meus amigos, Anderson, eu estava lendo o edital, beleza, e vi na parte lá de legislação educacional uma porção de leis. Pô, caramba. E lei é aquilo, né, cara? É decoreba. E obviamente, né, você fica naquela onça. Qual lei que cai mais, qual lei que cai menos, qual lei que efetivamente cai, ok? Tranquilo? E eu vou te falar, meus amigos, as leis que caem são principalmente 3, beleza? LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, beleza? Essas 3 leis são as que realmente, efetivamente caem. Anderson, Plano Municipal de Educação, beleza? Plano Municipal de Educação é meio que uma cópia da LDB. O que vai diferenciar, o único trecho do Plano Municipal de Educação que diferencia é exatamente a questão da organização lá do tempo escolar. Como assim organização do tempo escolar? Porra, tem rede que é ciclo, tem rede que é série, tem rede que é misto, enfim. Basicamente isso, ok? Porque todo o resto é recorte cole. Até porque, meus amigos, os políticos que a gente elege para fazer leis, eles não são muito do intelecto, né? Então, normalmente, é aquela máxima. Nada se cria, né? Meio que tudo se copia, não é? Quer dizer, é basicamente essa questão aí que você observa e que, né, tá lá nas leis municipais. Anderson, e o Plano Nacional de Educação que também tá lá? Porra, o Plano Nacional de Educação, meu amigo, olha só que situação. A maior parte dele caducou. Se você já abriu alguma vez na sua vida para ler o Plano Nacional de Educação, né, implantado aí no governo Dilma Rousseff, né? E o que acontece? Poxa, você vai ver que eram metas que a educação deveria alcançar. Então, quando você lê, você meio que parece que está entrando num túnel do tempo. Tipo, a meta tal, deverá ser atingida em 2016. Porra, a gente já está em 2022. Então, o Plano Municipal de Educação, em grande maioria absoluta, tá? Ele caducou. 99,9%. Ele vai estar ali, mas ele efetivamente não é cobrado. Pode aparecer no enunciado, mas a resolução da questão não vai ter nada a ver com isso. Beleza? Outra dica que eu dou também para a rapaziada, inclusive a aula que eu dei ontem presencial num outro curso lá em Caxias, eu falei muito sobre isso. Lá o curso o pessoal ia fazer a prova aulão, né? Uma sequência de aulão que o pessoal ia fazer lá para Petrópolis, né? Para essa prova de Petrópolis. E assim, poxa, questão de PCN. Eu vou falar uma coisa polêmica, tá?
que eu espero que o pessoal tenha paciência de ouvir. Por quê? Tolerância, né? Nem paciência, tolerância. Porque a nossa sociedade está cada vez mais intolerante, tudo é briga hoje, tudo é todo mundo impaciente. E eu gostaria de dizer para você o seguinte, meu amigo, se você é intolerante, se você é impaciente, além de você não passar nessa prova de concurso, a sua vida vai ser uma bosta. Beleza? Tranquilo? Para deixar bem claro. Então você ouve primeiro, né, para questionar. Claro, você tem todo o direito de questionar, mas ouve primeiro, né, todo o contexto do que está sendo dito. As pessoas hoje, de uma forma geral, claro que eu não estou acusando ninguém, eu estou generalizando, tá? As pessoas hoje são de uma forma geral, nossa, cara, Facebook então, eu sou xingado todo dia de idiota, né? Mas enfim, são intolerantes, não entendem, não querem compreender, né? Tem opinião, mas não tem conhecimento. Então vamos lá. Ponto polêmico. PCN não cai em prova. Mas Anderson, poxa, eu vi uma porção de questão caindo sobre PCN. Anderson, a folha que você mandou pra gente gratuitamente, exercícios selecionados, beleza? Tá com gabarito, tá lá no grupo que você linkou, ok? Beleza? Tem questões ali que falam de PCN, beleza? Sim, sim. Mas não cai em prova. Como assim, Anderson? Se não cai em prova, como é que tá lá? Meus amigos, tá no enunciado. Presta bem atenção. Se você for resolver a questão, você vai ver que você não precisa conhecimento de PCN. O que você vai precisar para resolver uma questão que tem um enunciado lá como PCN? É um conhecimento da área pedagógica. Ele vai botar lá um assunto, aí vai perguntar sobre avaliação, vai perguntar sobre tempo escolar, vai perguntar dentro da questão da BNCC, entendeu? Vai perguntar sobre organização da educação. Ou seja, ele não está perguntando efetivamente sobre o PCN. Ele está usando como enunciado, ou seja, para te engabelar, botando aqueles textão lá, no enunciado da questão grandão, que você lê e no meio do troço já não sabe mais o que está sendo perguntado, beleza? E automaticamente, quer dizer, você meio que se perde no raciocínio. Mas não, repito mais uma vez, não cai em prova, tá? Ele vai colocar no enunciado, mas não vai perguntar sobre aquilo. Ele vai perguntar sobre alguma coisa, avaliação, tempo escolar, organização, projeto político-pedagógico, enfim, alguma coisa ligada ali. Por quê? Porque o PCN, o que é o PCN? O PCN, que é o Parâmetro Curricular Nacional, o próprio nome já diz, parâmetro, correto? Quando você fala isso, normalmente tu está falando o quê? Parâmetro é uma referência. Então você fala o quê? Tomando como parâmetro, né, um anão, eu com 1,80 m sou alto. Tomando como referência esses jogadores de basquete aí, Michael Jordan, Oscar, eu com meu 1,80 m, eu sou baixo, ou mediano talvez, não sei. Então, tomando como parâmetro, porque o PCN nada mais é do que um parâmetro, uma referência. Ou seja, são exemplificações em relação ao quê? A práticas pedagógicas do currículo escolar, ok? Característica que você tem em relação a esse ponto. Então o PCN nada mais é do que um manual, meu amigo. É isso que é o PCN. Então o cara que estuda o PCN para fazer prova de concurso é o mesmo cara que estuda dicionário para fazer prova de língua portuguesa, porra. Tá entendendo? Não há sentido. Já fez besteira. Então se o teu curso mandou tu ler PCN, meu amigo, tu perdeu tempo e já estudou errado. Beleza? Pega uma questão que fala sobre PCN que eu quero ver. Você vai ver que é o enunciado. Ok? Tranquilo? Apenas o enunciado. Mas a pergunta não vai... Você resolve sem aquilo ali. É isso que eu quero dizer. Pois bem, então, são características que você tem. Então vamos focar aqui nas legislações efetivamente que caem. Tá? Primeira legislação, a gente vai ter uma aula só disso. Né? É muito bacana. Cai em tudo que é prova desde 2018. Tá? Pessoal que vai fazer a peripécia sabe que tá o cara, nossa, como caiu isso. Né? E caiu no concurso de Saquarema. Não no último, porque o último
né? Foi o que eu fiz, foi em 2015, 14, por aí, beleza? Foi até abriu junto com Araruama, no mesmo ano, né? Enfim. E o que acontece? Vamos lá. BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Beleza? O que é a Base Nacional Comum Curricular? Se você for abrir a apostila, você vai entender como que, está escrito lá, um documento que define as competências essenciais do que deve ser ensinado nas escolas. Beleza? Documento que define as competências essenciais do que deve ser ensinado nas escolas. Ok, beleza. Anderson, como assim? Vamos lá. Aí eu vou ser um pouco saudosista, né? Há mais de 2 décadas atrás, eu, um jovem, né, próximo de completar ainda 20 anos, né? Eu sou professor desde muito jovem, fui professor leigo, né? Porque minha época quase não tinha professor. Depois, quando acabei de me formar, recém-formado, no último ano saiu o concurso para o Estado, eu, graças a Deus eu consegui ingressar, no caso, em 9º colocado, minha primeira matrícula, e fui parar lá na Metropolitana 5, que quem está assistindo essa aula sabe que é em Caxias, num colégio muito bacana chamado Bezerra de Menezes. E eu já vinha de rede privada, no caso trabalhava em grandes cursos nessa época, como por exemplo o GPI, Miguel Couto, esses cursos preparatórios que eram colégios e cursos, que obviamente pagavam muito mais e tudo mais, aquela coisa toda. Pois bem, aí quando eu ingressei lá para dar aula, cheguei, perguntei pro diretor, né, muita gente boa, espero que esteja bem, perdi o contato com ele. Perguntei, pô diretor, qual é a matéria que eu vou dar aula? Qual é o conteúdo que eu vou dar aula? Né? Porque minha primeira matrícula lá foi de geografia, né? Então qual é o conteúdo? Aí o diretor falou, olha, cara, o conteúdo que você escolher. Aí eu estranhei, porra, primeira colégio público que eu dei aula. Porra, como assim o conteúdo que eu escolher? Porra, porque rede privada já vinha tudo certinho ali. Apostilas, no caso, né? Tu tinha que trabalhar em cima daquilo ali. Não, conteúdo que você escolher e tal, tranquilo. Beleza. Eu peguei mais ou menos como é que era o conteúdo que eu trabalhava lá, botei ali e, com, claro, adaptações devido à natureza de cada rede, eu trabalhei, beleza? Dessa forma. Mas eu fiquei pensando assim, caramba, como é que essa galera, que era ensino médico, eu dava aula, primeiro, segundo e terceiro ano, à noite, como é que essa galera vai fazer um vestibular? Na época não existia nem vestibular e tal. Imaginei isso. Porque, pô, cada um tá dando o que quer nisso. Nessa coisa. Não dane-se, era assim, não tinha uma lógica para isso não. Tinha um colega meu, professor de matemática, que a mesma matéria que ele dava pro primeiro ano, ele dava pro segundo e pro terceiro. Uma vez eu fui até perguntar a ele, falei, pô, cara. Aí ele falou, pô, não, Anderson, o que acontece? Matemática é uma matéria que exige pré-requisito. Exemplo, para eu dar a equação do segundo grau, eu tenho que ensinar a equação do primeiro grau. Se o cara tem limitação e não aprende, não avança. Se não avança, fica preso naquele conteúdo. Moral da história, primeiro, segundo, terceiro ano, era o mesmo conteúdo. Enfim, e isso me relembra as situações mais atrás ainda, quando eu comecei dando aula em pré-comunitário Negros e Carentes, no caso, inclusive, eu sou um dos fundadores do original Negros e Carentes, junto com o Frei Davi, entre outros. O que acontece? Para quem não sabe, esse projeto começou aqui em Nova Iguaçu, no meu bairro, aqui do outro lado. E, enfim, eu estou transmitindo essa aula hoje da nossa gráfica do Projeto 100, nas apostilas, beleza? Então, que fica em Nova Iguaçu. Enfim, então o que acontece? Consequentemente, né, o pessoal tinha maior dificuldade de saber qual era a matéria que caía na prova do vestibular. Por quê? Porque o cara não tinha nem acesso àquilo. Não tinha nem acesso. Então a BNCC, ela veio para isso. Como assim para isso? Para resolver esse problema. Ela define um núcleo comum. O que é um núcleo comum? Que são as chamadas competências essenciais que devem ser ensinadas em todas as escolas. O que é o núcleo comum? Nada mais é do que aquela disciplina, aqueles conteúdos, aquelas competências, como ela coloca, ela introduziu esse termo competência, tá?
Em quê? Em todas as escolas do Brasil. E, obviamente, todas as avaliações nacionais vão ser baseadas aonde? Nesse chamado núcleo comum. Exatamente porque, meus amigos, a BNCC, ela parte de um princípio fundamental. Grava isso no teu coração. Que é um princípio, né? Que de um tempo pra cá, politicamente, a gente não está pensando muito nisso, né? A gente está pensando mais em dane-se o próximo, né? Mas é o princípio da equidade, que nada mais é do que gerar possibilidades mais próximas ou iguais a todos. Claro, não seremos aqui inocentes de achar que o cara que estuda no Colégio Naval, no São Bento, no Santo Inácio, num Pentágono, ele tem a oportunidade igual ao cara que estuda, por exemplo, na escola que eu dou aula, lá, Escola Estadual Municipalizada Guaxindiba, entre outras escolas que eu também trabalho, não é? Públicas, né? Municipais, etc., estaduais, etc. Mas o que acontece? Pelo menos aquela competência geral, aquele núcleo comum, ele vai ser ensinado, vai ser apresentado, ao menos. Beleza? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje a gente está numa fase que é uma vibe do famoso criticar tudo. Entendeu? E a pessoa fala assim, não, mas na minha opinião, mas por nem sabe o que significa. E critica tudo. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Claro, existem críticas em relação à BNCC. E claro que a gente hoje não vai aprofundar na aula de hoje. Porque a aula de hoje se propõe a tópicos essenciais de legislações educacionais. A gente vai ter uma aula gratuita só de BNCC para poder aprofundar em tudo isso. Beleza? Mas, assim, caramba, ela é muito mais prol do que contra. A partir do momento que ela parte de uma ideia de equidade. Entendeu? Ela é muito mais positiva do que muito mais negativa. Ok? Então quero que o pessoal entenda isso, né, para entender a funcionalidade desse documento, que obviamente cai muito em prova. Você vai ver nas questões aí que eu botei, questões selecionadas, que, nossa, cara, ele cobra muito só essa parte aí, né? Principalmente, em grande parte, essa parte aí que eu acabei de falar, né? No início, né? Somado a isso, outra dúvida que os alunos têm é o seguinte: a BNCC, embora ela tenha currículo no nome, né? Base Nacional Comum Curricular, ela não é definidora do currículo. Atenção, cai muito em prova isso. Ela não define o currículo. O que ela faz? Ela vai nortear a construção do currículo escolar, ou seja, do currículo das escolas. Por que nortear? Porque ela vai definir, sim, o quê? O chamado núcleo comum. Só que o currículo, meus amigos, ele não é definido apenas pelo núcleo comum, pois ele também é definido pela chamada parte diversificada. E aí sim, nessa parte diversificada, vai entrar o quê? Vai entrar as competências que são colocadas pela rede escolar. Então, por exemplo, pessoal que vai fazer Petrópolis, é interessante que o pessoal estude lá sobre a história de Petrópolis. Tá? Saquarema, como eu trabalhei lá e te falo, né? Assim como uma outra também que eu trabalhei também, que é a mesma característica, Cabo Frio, são cidades turísticas. Então é interessante, né, a introdução de conteúdos ligados a essa área, tá? Até porque é um turismo praiano, então consequentemente é intimamente ligado à questão ambiental também. Então, meio ambiente também se traz, né, com importância em relação também a isso, ok? Então, meus amigos, são situações que nós observamos. Então, repara bem, ela não vai definir, não vai determinar o currículo, mas sim vai direcionar, nortear, porque o currículo é formado, né, tanto pela parte comum, que aí sim é a BNCC, e a parte diversificada. Inclusive até mesmo projeto político-pedagógico. Né? A gente vai ter aulas de políticas públicas da educação, e vamos falar sobre projeto político-pedagógico, mas que projeto político-pedagógico, além da questão curricular, que ele é muito mais amplo que isso,
próprio nome já sugere, a questão da atuação social da escola, política, etc. Mas ele também interfere na questão relacionada ao quê? Relacionada também ao conteúdo escolar, às disciplinas, à organização do tempo, etc, etc. Beleza? Então são pontos importantes que vale a pena a rapaziada ver. No caso, o pessoal que vai fazer Petrópolis agora domingo, no caso, rever, espero pelo menos, né? E a rapaziada que vai fazer aí Saquarema, a Peribec, são os concursos que também estão abertos no Rio de Janeiro, tá? Se ligar em relação a esse ponto bem bacana, legal? Tranquilo? Show, né? Pois bem, meus amigos, visto tudo isso, nós temos aí também a questão relacionada à famosa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nossa, eu não preciso nem dizer, mas já estou te dizendo que essa é a principal lei que cai em prova de concurso. E qual o papel da LDB? O papel da LDB nada mais é do que regulamentar a educação nacional, ou seja, normatizar, definir as normas, as regras da educação nacional. E o que acontece com o Brasil, gente? Aí que eu chamo a atenção para esse detalhe. O Brasil é um país muito amplo, de várias realidades. Então você tem, por exemplo, o sertão nordestino, que é totalmente diferente da região amazônica, onde se convive com cheia de rios, que é completamente diferente com o centro-sul do Brasil. Então o que eu quero chamar a atenção para vocês, que uma característica da LDB é a generalização. Em que sentido? No sentido de deixar o máximo de flexibilidade possível. Tá? Então, por exemplo, a carga horária anual da educação básica são 800 horas distribuídas em 200 dias letivos. Agora, a LDB fala como será distribuído esses dias letivos? Não. Por quê? Porque aí sim vai caber a cada realidade. Vai caber a realidade de cada localidade, cada cidade, cada estado, né? Enfim, cada região, com as suas particularidades. Dúvidas, perguntas, colocações? Comentários? Maneiro, né? Show de bola. Pois bem, enfim, então são características que você tem, tá? Que você observa. Então a distribuição desse tempo escolar, poxa, olha, vai organizar conforme a conveniência. Como vai se organizar a escola? A escola pode ser em ciclo, pode ser em série, pode ser em período, pode ser de forma mista. Você pegar uma parte, colocar e dali em diante colocar outra coisa. E o que se define como educação básica? Educação básica, como nós já sabemos, que sempre cai uma questãozinha boba sobre isso em prova, tá? Como caiu agora em Teresópolis, né? Na vizinha Petrópolis. A educação básica é definida pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Ok? E é importante sabermos que a educação infantil também tem sua divisão em creche e pré-escola. E é importante saber a idade, porque sempre cai em prova. A educação infantil, creche, é para o ser humaninho de 0 a 3 anos de idade. Já a educação pré-escolar é para o ser humaninho de 4 a 5 anos de idade. Muita atenção, meus queridos. A Lei de Diretrizes e Bases não tem idade de corte e não tem fração, tipo assim, anos e não sei quantos meses. Tá entendendo? Então, muito cuidado, muita atenção, é sempre número redondo. 0 a 3, 4 a 5 e vamos que vamos. Tá entendendo? E, obviamente, né, a matrícula é obrigatória aos 4 anos de idade na pré-escola. Então, olha só,
Galera, atenção. A matrícula. Então, se ele perguntar, né, níveis da educação básica, ou etapas da educação básica, fundamental, educação infantil, fundamental, médio. Né? Se ele perguntar níveis da educação infantil, creche para escola. Se ele perguntar níveis da educação obrigatória, opa, aí é uma pegadinha, se liga. Aí você vai botar o quê? Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Ok? Beleza? Tranquilo? Por quê? Porque a creche não é obrigatória. Ela é de matrícula facultativa. Que é outra coisa também que eu costumo falar pra rapaziada, né, gente? Quando a gente fala matrícula facultativa, porque o Brasil é o país meio que dá... Nossa, cara, é muito complicado falar de Brasil, gente. Mas o Brasil é o país do famoso se colar, colou. Não é? Então, como assim se colar, colou? Ah, matrícula facultativa. Não é facultativa oferta. Então, no caso, a prefeitura, especificamente, que é ela que é responsável por esse segmento, ela tem que oferecer creche. Não importa. Tá? Uma creche próxima da sua residência, da residência. Anderson, eu fui numa escola matricular meu filho, numa creche. E quando eu cheguei lá, a responsável lá falou o seguinte: não há vaga. Pode isso, galera? Pode isso? Claro que não, gente. Se você abaixou a cabeça e foi embora é porque colou. Como eu falo com a rapaziada, o Brasil é o país do se colar, colou. Então simplesmente colou, você abaixou a cabeça, foi embora, tá tudo certo, não é? E, enfim, cara, é o famoso se vira. Como assim não tem vaga? Tem que ter vaga. Tem que ter vaga. Você vai ter que recorrer ao poder público. Vai denunciar junto ao Ministério Público, etc, etc. Porque tem que ter vaga. Porque se não tiver vaga na creche, a prefeitura é obrigada a pagar uma instituição privada para o seu filho. Mas Anderson, eu nunca vi isso. É porque o Brasil é um país campeão de fazer lei para não cumprir. Não é verdade? A gente sabe que o Brasil, ele tradicionalmente, ele costuma fazer leis e não cumprir. Então, são situações que eu estou pontuando aqui para vocês, tá? De tamanha a sua importância, ok? Mas enfim, não quero botar meu filho na creche, não quer? Ok, mas na pré-escola você é obrigado. Matrícula obrigatória e ele vai seguir até ali o ensino médio com educação básica. Pois bem, existe divisão entre fundamental? Existe, galera? Desculpa que eu tô um pouco resfriado hoje, peguei uma gripe agora no final da tarde, que eu tô meio... Mas tô um pouco entupido, mas fala aí comigo. Existe divisão no ensino fundamental? Pode abrir o áudio e falar, ou então usar o chat. Boa noite. Cara, se eu falar pra vocês que não existe, pode abrir a LDB, né? Lei 93 de 94/96, tá? Deus mandou vir aqui para falar isso para vocês, beleza? Eu sou um anjo meio torto, mas sou um anjinho do concurso público, beleza? Meus amigos, olha só, e minhas amigas, claro, né? Olha só, não existe, porque como eu falei com você, a LDB é uma lei para o país inteiro, e o nosso país é um país de grande diversidade. Então, quanto mais limitações eu crio, maior dificuldade. Então, enfim, não existe. Nós que meio que nos definimos, né, como Fundamental 1, Fundamental 2, mas não existe essa divisão. Essa questão é meramente uma questão de titulação para você poder lecionar. Entendeu? Assim como no passado já existiu a chamada licenciatura curta. Hoje já não existe mais. Só o pessoal mais antigo
fez licenciatura curta. E não tem nada a ver isso, não tem uma divisão. Não existe uma divisão entre Fundamental 1 e 2, primeiro e segundo. Não, a LDB não estabelece isso. Ok? Tranquilo? Ficou claro? São características importantes sobre a parte, assim, essencial em relação à lei de diretrizes e bases da educação nacional. Beleza? Só para a gente começar aí, engatinhar, começar aí a conversar, né? Nessa nossa livezinha que vai até às 20 horas. Beleza? Fala comigo. Quer falar comigo, Juliana? Não? Tá. Então vamos lá, vamos seguir. Enfim, então, situações que nós observamos que são de grande importância, tá? Enfim, organizamos a educação. Ok, maneiro, tranquilo, tá lá, né? Temos outra situação aqui importante, no aspecto avaliação. Avaliação, o que está sendo dito lá? Né? No termo avaliação e classificação da turma. Você pode classificar a turma por rendimento. Normalmente é o que na maior parte dos casos acontece, beleza? Até porque mesmo a gente metendo um malho na questão tradicionalista, a gente tem ainda essa coisa tradicional, prova, etc, etc. Né? Enfim, então rendimento. Você pode avaliar por meio de transferência. Sim, um aluno transferido. Você pode avaliar por meio de aproveitamento de estudo, no caso classificar, né? Classificar, né? Estamos falando classificar. Por meio de aproveitamento de estudo. Você pode classificar a turma por idade. Então são características que você tem. E o que a avaliação fala? A avaliação, veja bem, no aspecto avaliação, ela é bem generalizada, quer ver? Olha o que ela fala. Que a avaliação tem que prevalecer critérios qualitativos sobre os quantitativos. Entendeu? Então vamos lá. O que é prevalecer critério qualitativo sobre quantitativo? E você concorda, porque eu acho que a maioria concorda com isso. Prevalecer a qualidade do que a quantidade. Então é o que faz muitos alunos, muitos professores, né, aprovarem um aluno que não alcançou aquela determinada pontuação. Não alcançou aquela determinada pontuação. Então, o cara não alcançou a pontuação, mas, enfim, eu estou avaliando a questão participativa, o esforço. Ok. Pode ser feito isso? Pode. Tá dentro. Beleza? Tranquilo? Eu vou preparar depois uma live chamada Lendas Urbanas da Educação. O que é isso, Lendas Urbanas da Educação? É o que todo mundo acha que é lei, mas não é lei. Sério mesmo, que eu vou falar outra coisa agora. Quer ver? Então vamos lá. E erra na prova. E erra na prova. E erra na prova. Entendeu? São detalhes pequenos, cara, que fazem um cara passar e o cara que não passa. Não é pra você se sentir inferiorizado não, cara. Pequenos detalhes. Diferença de um ponto. É a diferença do cara que se classificou, o cara que não se classificou. Entendeu? Então tu tem que se ligar, prestar atenção, pô. Entendeu? Então vamos lá, né? Continuando aí o raciocínio. Cara, o contrário você também pode fazer. Quer ver? Tu já passou por situações como essa. Principalmente rede pública, onde a média é 20 pontos. Correto? 5, 5, 5, 5, 20. Não é? Então vamos lá. O aluno no primeiro bimestre tirou 7. O aluno no segundo bimestre tirou 6. E no terceiro bimestre tirou 7. Fez lá os 20 pontos no terceiro bimestre. Foi nem nada genial, porque 7 e 6, 70% da prova tu não passa nessa porcaria. Nem em Saquarema, nem em Petrópolis. Entendeu? Você vai passar ali, você vai aspirar a aprovação, vou te falar como. A partir de 80 pontos. Saquarema chama pra caraca. Entendeu? Eu, inclusive, quando eu fiz pra lá, não fiquei tão bem classificado assim. Mas eu fui chamado, porque chamou gente pra caraca. Entendeu? Mas, enfim.
70%, 60%, então tu nem entra nem sonha em passar na porta. Entendeu? De nenhum concurso. Aí não é nem de magistério. Tá? Então, o que eu quero dizer pra você? O cara que tá ali não é genial, que fez 7, 6. Mas ele completou os 20 pontos no terceiro bimestre. Aí ele vira pra você e fala assim: pô, professor, e aí? Já passei? Professor, e aí? Posso fazer a prova por esporte? Professor, e aí? Olha que doideira. E aí? Posso tirar qualquer nota? Como seria a sua resposta? Vou te ajudar. Não. Por que não? Porque prevalece o critério qualitativo sobre o quantitativo, meus amigos. Então, veja bem, olha só. O critério qualitativo, ele vai prevalecer tanto para baixo quanto para cima, meu amigo. Então, aquele ser humano que alcançou a pontuação, você pode reprovar. Olha, você alcançou o quantitativo. Mas qual é o critério que prevalece? É o quantitativo ou qualitativo? Qualitativo. Mas, Anderson, eu nunca vi isso. Por quê? Porque, infelizmente, no Brasil, meu irmão, boa parte dos cargos públicos mais de chefia são pessoas completamente incompetentes. Entendeu? É amante do prefeito, sei lá o quê. Entendeu? E é uma imbecilidade, uma bestialidade completa. E eles fazem a lei, porque primeiro que eles também não têm muito domínio do que é aquilo, e não cumprem a própria lei. Mas é o que está na LDB. Você pode chegar no site do Planalto, né? Só digitar no Google Planalto, aí digita lei 9394/96 e você vai ver ela atualizada, beleza? Tá? O pessoal do curso, eu vou montar o link com a LDB lá pra galera lá, direitinho, né? Aquela coisa toda. Nossa aula normalmente tem slide, eu mostro pra galera, né? É porque como essa nossa live é uma live curta de 1 hora só, né? Então, é mais assim, como eu falei, tópicos essenciais. Vamos falar aqui, conversar, levar esse papo, essa ideia maneira, gostosa, pra galera entender, pelo menos, a essência daquilo ali, que é também o que cai em prova muito, né? Pois bem, então visto isso, olha que coisa interessante, né? Você pode sim, claro, reprovou. Ah, mas Anderson, eu alcancei a pontuação. Mas qual é o que prevalece? É o quantitativo ou qualitativo? Então, consequentemente, né, é o que prevalece. É o quantitativo, é o qualitativo. Então, são situações que estamos pontuando aqui. Ok? Beleza? Ficou claro, gente? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários? Tô falando muito rápido? Não? Não, né? Ah, que delicinha. Show, né? Aí, véspera de feriado, a galera estudando. Deus vai abençoar todos, galera. Isso aí, show de bola, maneiro. Pois bem, então vamos aqui dar sequência aí nossa aula, nossa brincadeira, né? Bom, visto isso, né? Da questão da avaliação, vimos da organização do tempo escolar, tem a relação de faltas, tem a relação de frequência, não é? A gente sabe que na educação infantil a frequência é de 60%, no ensino fundamental a frequência é de 75%, mínima, né? Tem a relação fundamental e médio, claro, né? Tem as situações que nós estamos colocando. Boa noite. Estamos colocando aí, pontuando, não é? Quer dizer, visto essa situação toda que a gente está vendo, beleza? Outra característica também de grande importância que nós temos que avaliar. Quando a gente coloca a carga horária da educação básica de 200 dias, 800 horas, excetuando exames finais quando houver, atenção. Primeiro, isso cai numa relação também importante. Porque se você lançar a avaliação no diário, não conta como dia letivo.
Conta como avaliação final do bimestre, semestre, sei lá do que. Entendeu? Então você tem que botar lá um conteúdo barra avaliação. Conta como dia letivo. Até porque ninguém merece trabalhar mais do que 200 dias letivos. Ponto número 1. Correto? Ponto número 2. Então, excetuando os exames finais. Boa noite. Boa noite. Então, outra relação também que nós temos que colocar aqui e pontuar, para que todos fiquem cientes, né? Essa é a carga horária da educação básica, independente da modalidade. Então, vamos lá. Educação básica é nível ou etapa, beleza? Etapa ou nível é a mesma coisa. Modalidade é o modo, é a forma. Então, por exemplo, quando a gente fala do EJA, ensino de jovens e adultos, que cai muito em prova, o EJA é o quê? Uma modalidade. Agora, quando a gente fala da educação infantil é um nível. É só você falar nível superior, nível básico, não é? Ok? Diferente, por exemplo, da educação especial, que é uma modalidade. Da educação à distância, que ganhou força aí com essa pandemia, né? Ou mesmo com essa relação aí também do EJA. Então preste atenção, porque é muita pegadinha, cara. Quando o cara jogar lá no negócio da carga horária, de repente ele não vai jogar lá, na prova, carga horária da educação básica, que essa porcaria todo mundo já sabe. Ele vai jogar lá, qual é a carga horária do EJA? Qual é a carga horária da educação especial? Meu amigo, 800 horas, 200 dias letivos, excetuando exames finais. Ou seja, é exatamente a mesma, ok? Beleza? Já fiz prova de concurso, né? Na parte pedagógica, que eu olhei pro lado, né? A menina, inclusive, era muito bonita, por isso que eu olhei mesmo pro lado. E, pô, caramba, a menina fazendo conta no dedo, cara. Cara, pra quem. Cara, é a mesma coisa, recorte cole. Não. Minha colega perguntou aí. Independente da modalidade, a carga horária é em relação ao nível. Por isso é mesmo. 200 dias, 800 horas, excetuando exames finais. Isso. Não importa se for educação regular, não importa se for EJA, não importa se for educação especial, não importa se for ensino técnico profissionalizante, não importa a modalidade, porque modalidade é uma coisa, nível é outra. Nível tem a ver com o quê? Com sequência, com ordem. Modalidade tem a ver com abordagem. Tá entendendo? Como assim abordagem? O EJA. O EJA é para um pessoal específico. Quem é o cara do EJA? O cara do EJA é exatamente aquele que não concluiu a educação escolar na idade certa. Correto? Tá? Educação especial é para todos aqueles que são pessoas de necessidades especiais. Interessante que seja, né, a preferência que seja na rede regular. Entendeu? Mas a oferta também tem que ser dada na educação especial. É o pessoal de apoio, é a rapaziada toda, são as salas de multimeios, enfim, característica que você tem, ok? Legal? Então, são situações específicas, por isso que é o modo. Por que eu tô falando isso? Porque no passado não se pensava assim, cara. No passado, primeiro EJA, que a gente tem ideia, Mobral. Como é que era o Mobral? Alfabetização de adultos. Alfabetizava o adulto de forma silábica. B com A, Ba, Bé, Bi, Bó. Porra, o cara se sentiu o quê? Ridicularizado, porra. Não é à toa que a evasão do Mobral era enorme. Eu, particularmente, não conheço ninguém que aprendeu a ler e escrever no Mobral. E detalhe, se incutia no aluno a irresponsabilidade dele, como que quer dizer assim, ó, o poder público está oferecendo a escola. Você não aprende porque tu é burro. É o discurso que era dado. Mas porra, meu irmão, imagina, a pessoa lá com 60 anos, 70 anos, Ba, Bé, Bi, porra. Então são situações que a partir daí, porra, pessoal, tipo Paulo Freire, entre outros, cara, tá errado.
temos que desenvolver uma outra forma de modalidade, um modo para essa galera, que no caso é o ensino de jovens e adultos. Então o indivíduo está no primeiro ano do ensino médio. Primeiro ano do ensino médio, o quê? Nível. Modalidade, EJA. É isso. Entendeu? Tranquilo? Ficou claro? Show, né? Então são características que você tem. Então, são pontos. O EJA, o que acontece com o EJA? Porra, o EJA é para toda aquela galera que evadiu a escola, que não concluiu a educação na idade certa. Então você há de concordar comigo que se você botar muita burocracia, aí que o cara não vai completar mesmo, correto? Se ele não completou, como é que ele vai completar? Então, obviamente, o que o EJA coloca? Ele coloca basicamente uma única regra para classificação. E qual é a regra que ele coloca para classificação principalmente? Idade. Então, por exemplo, acima de 15 anos você pode, né, matricular o aluno no ensino fundamental. Até 15 anos. Até 15 anos você matricula o aluno no fundamental. Tá? Caraca, porra, confundi aqui, peraí. Minto. Acima de 15 anos, agora sim tá certo, tá, gente? Tá certo. É a minha gripe, tá? Acima de 15 anos você pode matricular o aluno no ensino fundamental. E acima de 18 anos você pode matricular o aluno no ensino médio. Então, mais de 15 anos e um dia fundamental, 18 anos e um dia no ensino médio, ok? Agora, olha que interessante. Independente da escolaridade anterior do aluno. Independente. Então vamos dizer que o cara nunca estudou, nunca frequentou a escola, correto? Mas, no entanto, ele tem mais de 18 anos. Eu posso matricular um cara que nunca frequentou a escola no ensino médio? Posso. Basta ele ter mais de 18 anos. Ah, Anderson, mas pô, o cara, enfim, nunca estudou. Gente, outra vibe que nós temos também hoje é a relação da educação inclusiva. A gente vai falar isso ao longo do curso aí, o pessoal que, né, nos dê a honra de estudar conosco aí no curso, a gente vai detalhar muito mais sobre isso. Porra, então nessa vibe de educação inclusiva, o que acontece, como é que funciona? Né? O sistema de ensino tem que criar meios para quê? Para permitir o acompanhamento daquele aluno. Não é aquela mente que a gente tinha no passado, de que, tipo assim, passou o boi, passou a boiada. Ou então, tipo assim, o aluno que tem que acompanhar. Não existe isso, gente. Tá? Fala, Gisilene. Exatamente, no ensino médio. Por quê? Porque a classificação é feita por idade, exatamente. Classificação é feita por idade. Exatamente. Então são situações, que você observa. Beleza? Características que você observa. Tá? Aí vamos aqui analisar os fatos. Porque a gente tem muito preconceito, né, cara? Brasileiro é preconceituoso. Aí, vamos analisar com os fatos. Mas o cara não estudou. Mas você há de concordar comigo que se você criar uma burocracia maior, aí que o cara não vai concluir a educação básica, correto? Ponto. E outra, são situações que são colocadas. Então, a gente tem que analisar exatamente isso. Tá? Então, qual é a vibe hoje na educação inclusiva? O que é educação inclusiva? É você incluir no processo de aprendizagem todos aqueles que foram excluídos ao longo da história da educação. Então, o pessoal que realmente é pessoa de necessidade especial, rapaziada que é minoria. Como assim minoria? Minoria de participação, né, gente? Mulher é a maioria do Brasil. Mas, vai ver quantas mulheres estão em cargo de chefia, quantas mulheres estão em cargos. Vê a média salarial dos homens comparado com a das mulheres. Então é minoria. Minoria no sentido de participar. Entendeu? Não é quantitativo. Então, por isso que a gente fala que são minorias. Tá entendendo? Então, são relações que a gente tem que
gravar, beleza? Legal? Pois bem, visto isso, vamos falar um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse momento final, então, da nossa aula. Esses 10 minutinhos, 8 minutinhos finais. Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente, meus amigos, o ECA, o famoso ECA, é a Lei 8069 de 1990, outra herança do Fernando Collor de Mello. E olha só, senhores, abra seu coração. Como assim abra seu coração? Poxa, a gente normalmente critica sem saber. Mas eu quero dizer para vocês que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem muito mais coisa positiva que negativa, mesmo sendo uma lei antiga, dos anos 90, uma lei aí de 32 anos, e que, obviamente, temos que atualizar. Primeira coisa que você tem que ter ideia é o objetivo do ECA. Qual é o objetivo? Proteção integral a toda criança e todo adolescente, ok? Toda criança, todo adolescente. Proteção integral. Você entendeu isso? Você já está a meio passo de acertar as questões que vão cair na tua prova de ECA. Por quê? Galera, ECA tem mais a ver com a sensibilidade do aluno do que necessariamente com o conteúdo. Como eu falo em sensibilidade do aluno, cara, o olhar que você tem que ter é o olhar da criança e do adolescente. Tá entendendo? Não é o seu olhar de adulto. Entendeu? Não é, não sei o que, se ferrou, tem que se ferrar mesmo. Tá? Sem extremismo, gente. Deixa extremismos aí pra essa galera que tá aí ainda. Ou vai continuar, não quero entrar nesse mérito. Então, olhar da criança, olhar do adolescente. Quem é criança? Criança é todo ser humaninho de 0 a 12 anos incompleto. O que significa isso? 11 anos, 11 meses, 29 dias. Completou 12 anos? Opa, parabéns, já é adolescente. Adolescente ele vai ser de 12 a 18 anos incompleto. 17 anos, 11 meses, 29 dias. Aí vem uma situação para complicar. Anderson, então o ECA ele vai atender a todos aqueles de 0 a 18 anos, entre 0 e 18 anos, ou de 0 a 18 anos incompleto? Não necessariamente. Por quê? Porque ele vem com um parágrafo dizendo o seguinte: em casos excepcionais, o ECA atende até os 21 anos de idade. E esses casos excepcionais, na maior parte do caso, são situações ligadas ao quê? A ato infracional. O que é um ato infracional? Ato infracional é uma conduta descrita como crime. E Anderson, como assim conduta descrita como crime? É um crime. O cara matou, assaltou, roubou. Só não pode ser chamado de crime por quê? Trata-se de criança e adolescente. Por isso que criança e adolescente, o crime deles, tá? É chamado de quê? Ato infracional. Ok? E aí, por exemplo, como caiu já em prova, um adolescente, né, pratica um homicídio com 17 anos e 29 dias. 17 anos, 11 meses e 29 dias. Na véspera dele fazer o aniversário de 18. Entendeu? Foi preso quando comemorou 18 anos. Apreendido, preso, sei lá. Aí o cara é o quê? Ele vai ser julgado como adulto, como adolescente? Não, como adolescente. Por quê? Porque o ato, no momento do ato, ele tinha 17 anos, 29 dias, 17 anos, 11 meses e 29 dias. Mas e aí? Ele acabou de completar 18, e aí? Aí, exatamente numa situação como essa, provavelmente, como o cara matou, provavelmente ele vai ter uma medida socioeducativa, provavelmente internação, tá? E, obviamente, ele vai, né, se estender até 21 anos de idade. Entendeu? São características que nós observamos, ok? Beleza? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papo, gente, fluiu? Vamos lá. A listinha de exercícios que eu mandei para vocês no grupo, 0800, está com gabarito lá, pode se basear nela para você fazer sua prova, tá? Quem puder estudar conosco aí no Projeto 100, estamos aí com as turmas online, completa.
aulas online, gravadas, pode assistir quantas vezes você quiser. Esse conteúdo, por exemplo, ele é ao vivo para todo mundo, mas ele só vai ser gravado e disponibilizado para os alunos que estão matriculados. Enfim, e no caso do curso não, o curso não vai ter aula ao vivo, só para o aluno matriculado mesmo. E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelos grupos que vocês estão, né, nossos grupos lá que eu botei o link, ou quiser vir no meu privado, vou responder com o maior carinho possível, maior atenção possível, tá? Minha colega levantou a mão, fala comigo. Ou apertou sem querer o botão. Ela tá com a mãozinha aqui assim. Ah, tá. Valeu, Juliana. Obrigado. Valeu. Beijo. Enfim, então teremos aí, tá? Com apostilas teóricas, exercícios, simulados. O curso é bem completo. E tá nesse valor promocional, tá? A gente vai preencher com certeza as vagas de R$100. Eu acredito que até a metade da semana que vem nós preenchemos essas vagas. Beleza? Então, forte abraço, tá? Beijo para todo mundo, beleza? Quarta-feira teremos aí uma outra live, tá? Quarta-feira a nossa live, ela vai ser voltada principalmente para o pessoal de orientação, pessoal de séries iniciais. Vamos falar da parte pedagógica, né? Enfim, nossa live grátis. Então, aguardo a presença de todos, também vou divulgar lá. Forte abraço, tchau, tchau, gente. Valeu.